São todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 27 até o versículo de número 31 e depois nós vamos pular lá para o versículo de número 43. Tá bom? Então, versículos 27 a 31 do capítulo 12 e depois nós vamos pular para o versículo de número 43. Nos diz assim, tá? A minha leitura talvez seja um pouco diferente da de vocês, que hoje eu estou com a Bíblia com a linguagem Nova Versão Internacional, tá? A Bíblia de Estudo Arqueológica. Por ocasião da dedicação, os muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Betel, Gilgal e das regiões de Geba e de Ansmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. E o versículo 43 nos diz que, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, ao som da alegria de Jerusalém. E os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Amém? Então, na aula passada aí, nós falamos capítulo 10 e 11, tá? Fala então a aliança do povo para guardar a lei. Nós vimos algumas coisinhas que não estavam sendo cumpridas, a questão de casamento, a questão do sábado, né? Então nós vimos algumas coisas que não estavam muito legal. E no finalzinho ali do capítulo 11, nós vimos mais uma relação, tá? Na aula passada comentei que as relações estão bastante presentes aí nos livros de Esdras, Neemias, tá? E tudo isso aí com um certo link, né? Porque a gente está falando, a comunidade defende o autor compilador como sendo Esdras, e aí nós vemos isso muito característico nessas materiais produzidos por Esdras, né? Essas relações. Então há uma relação extensa dos que habitam em Jerusalém, os que habitavam em Judá e, por final, os das aldeias, né? Que na aula passada, então, nós falamos que isso aqui a gente estava falando de como se fosse na zona rural. Tá bom? Então, hoje, pela graça de Deus, nós iremos concluir mais um livro. Tá? Vamos finalizar o capítulo 12 e 13 do livro de Neemias. Tá? Então, no capítulo 12, tá? Fala então os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Tá? Fala de Zorobabel, né, para a gente relembrar a história de Zorobabel. Voltem lá em Esdras 1 a 6. Tá? Fala de Jesuá, que é o sacerdote Josué. Tá? E como nós já falamos em algumas outras lições, é citado um Esdras aqui, mas é uma pessoa com o mesmo nome do Esdras, que foi o compilador do livro, o autor do livro. Aqui nós estamos falando de outro Esdras que levava o mesmo nome. Tá bom? No versículo 9 fala que estavam de frente dele nas guardas. Tá? Então o louvor, aquela cerimônia, aquela adoração, ele era conduzido por 2 coros, né? Em pé, um de frente para o outro. Tá? Então nós vemos então que havia então essa, vamos falar assim, ia falar armação,
não é bem uma amarração, essa disposição, tá? Desse louvor aí, dessas pessoas, de como elas estavam organizadas, tá? Nos versículos 1 a 7, né, que se vocês lerem com calma, pegar nome por nome, vocês vão ver lá que existem 22 sacerdotes lá. E quando a gente está olhando agora aqui os versículos 12 a 21, eles caem para 20. Tá? Não sabemos detalhes, mas nós vamos perceber que aqui nessa relação, esses são os nomes que foram omitidos. Tá? O nome de Atos e o nome de Madias. Tá? Por isso que falta a conta não bate. Tá? Os versículos 23 a 26 cita o livro das crônicas, tá? Que era um livro ali oficial dos chefes da casa dos pais. Tá? Então tem hora que aqui está falando de um registro oficial e tem hora que nós podemos encontrar essa referência se tratando de fato ao livro das crônicas, né, que nós estudamos. Aqui dá a entender que era um registro oficial dos chefes. Nos versículos 27 a 43, nós vamos ver a dedicação dos muros. Tá? Então, passado lá o término do muro, quando a gente passou para os versículos 8 e 10, nós vivenciamos um grande avivamento no meio do povo. Tá? E agora, vamos falar assim, fechar com chave de ouro, né, nós vimos Neemias, então, agora tomando a providência de povoar as cidades, tá? Que estava lá no capítulo 7 e no capítulo 11. E aí, dado todo esses, vamos falar assim, esses conjuntos de acontecimento, né? Aquele acontecimento 1, acontecimento 2, 3, fez com que a dedicação dos muros ela demorasse um pouco, né? Preciso fazer tal obra, e por final preciso fazer também esta obra, né? Por exemplo, o povoamento das cidades. Ufa, resolvi tudo isso. Tá. Para finalizar, nós precisamos agora da dedicação dos muros. Tá? Então nós vemos agora o povo se alegrando, né? Podia até ter colocado uma figurinha aqui, uma celebração, uma adoração, tá? Então o povo celebrando, o povo adorando ao Senhor, tá? Nesse conjunto aí de versículos, nós vamos ver o termo louvor, tá? O louvor, ele é muito, muito, muito largamente empregado no livro de Salmos, tá? Nós vamos ver muitos salmos onde cita o louvor, que o meu louvor, né, louvarei ao Senhor. Então, louvor é uma terminologia encontrada muito no livro de Salmos, tá? Então, o que quer dizer? Um reconhecimento público, uma declaração em voz alta, tá? Então, o louvor, ele associado ali com cantos, saltérios, alaúde, harpas, tá? O que ele sugere? Sugere que estamos falando aqui de arranjos musicais, salmos com cânticos musicais, com palavras de louvor, né? Estamos falando de cântico, tá? Eu estou entoando um salmo, só que não é uma simples recitação, tá? Esse recitar ele vem acompanhado da música, tá? Ele vem então acompanhado de instrumentos musicais, enfim, ele vem acompanhado de música, tá? Então se a gente vê louvor, fatalmente vai estar associado então com cantos, saltérios, alaúde e harpas, tá? Então tem a música nesse contexto, tá? Nos versículos 30 a 35 fala que ocorreu então um processo de purificação. Então, novamente, lembra quando a gente, na aula passada, estudamos sobre a questão de lançar a sorte, né? Então, o que ficou a dúvida lá? Mas como que a sorte era lançada? A gente não tinha detalhes, né? Falou, olha, não sabemos ao certo como que acontecia.
acredita-se que era pegado ali as pedras, né, feito uma certa marcação, colocada num vaso, enrolado numa roupa que seria a túnica, ali depois tirada uma, e aí falou, olha, essa aqui representa tal local, é você, enfim. Devia ter uma marcação ali, né? Aqui também fala de uma purificação. Mas como que era feita essa purificação? O que se utilizava? Como que era o procedimento? Como que eram os detalhes? A gente não tem esses detalhes, tá? O texto não passa as informações para a gente. O que o texto passa para a gente é uma ordem que foi seguida, tá? Então a purificação ela aconteceu no primeiro escalão, né? Não desmerecendo o segundo escalão, né? Não colocando uma importância menor para a última parte dessa purificação, mas estão obedecendo a seguinte ordem: purificação, sacerdotes e levitas, próximo, o povo, próximo, purificação das portas, e por fim, do muro. Tá? Então foi essa a ordem que foi seguida. Tá? Faz todo sentido, né, a gente ter ali os sacerdotes e levitas como os primeiros, tá? Porque eles ali manuseavam os vasos na casa do Senhor. Então eles trabalhavam ali na casa do Senhor, fazia todo sentido eles serem purificados primeiros. Tá? Nos versículos 36 a 42, tá? Nos traz aqui uma, vamos falar assim, né? Até lembrando aquele louvor lá, ó que saudosa lembrança, né? Aqui nos traz uma saudosa lembrança de um rei que nós estudamos muito, né? Acredito que é muito apreciado por estudiosos da Bíblia, vocês também alunos da escola dominical, que é o rei Davi, tá? Então aqui a gente está falando de música e está associando, né, os instrumentos músicos de Davi, tá? Então Davi não estava presente, estamos falando de algo muito lá do passado, enfim. Mas aí traz essa referência ao rei Davi, a um período glorioso da nação israelita, que grande parte dele regida por essa figura, por esse rei que teve uma passagem muito importante ali em Israel, enfim, no contexto da Bíblia, no contexto da nação israelita, no contexto ali né, até abrindo um parênteses da teologia, quando a gente vê, quando a gente vai para o primeiro capítulo de Mateus, que a gente faz, que tem ali a ordem, tem a cronologia, tem né, novamente uma listagem que a gente está acostumado a ver, e aí começa a resgatar, vemos ali Jesus ali dentro da árvore genealógica da linhagem de Davi. Tá? Então, é alguém ali no passado, uma lembrança muito viva, um referencial para o povo. Tá? No versículo 43, nós vemos os sacrifícios ali oferecidos na dedicação do templo. Provavelmente, dado esse contexto, não eram holocaustos, e sim ofertas de paz. Tá? Nós vimos que isso era uma característica que diferenciava alguns procedimentos. Né? Então, quando a gente pega o holocausto, vamos falar assim, tem um jeitão, né? tem um procedimento. E quando a gente pega as ofertas de paz, havia um outro procedimento. Tá? Então, aqui é mais para a gente relembrar. Qual que era? Como que era a oferta de paz? Qual que era o propósito?
O que ela diferenciava do Holocausto? Tá? Então, peço que vocês pesquisem isso aí como lição de casa aí dessa lição aqui, tá? E lembrando, igual eu falei na lição anterior, né, dado que hoje, né, eu estou disponibilizando 2 lições, dado aqui a outra eu me atrasei um pouco para publicar, então a lição dos capítulos 10 e 11 e essa do 12 e 13, vocês têm um intervalo aí de 15 dias para me entregar. Tá? Se você tiver tempo disponível, vai, assiste as aulas e já entrega a lição. Se não tiver, vocês têm 15 dias aí para se organizar, tá? Para entregar a lição. Nos versículos 44 a 47, nos fala então da manutenção dos sacerdotes e levitas, tá? Então agora depois, né, houve-se a dedicação lá, a purificação, aquele trabalho, né, envolto ali dos sacerdotes, levitas, do povo, portas, muros. E aí, então, depois da dedicação dos muros, os judeus agora, eles tomam providência, começam a correr atrás, começam a colocar em prática a questão da remuneração dos sacerdotes, os levitas, aqueles que trabalhavam ali, que serviam no templo, tá? Então, o povo agora, né, no momento alegre, no momento, né, de comunhão, eles decidem agora, então, reverter aquela alegria, enfim, em provisões para o templo, tá? Foram nomeados homens para serem guardiões dessas primícias e dos dízimos, tá? E novamente, né, mais uma vez aqui, lembrando, né, do passado, lembrando a figura de Davi, lembrando a figura de Asaf, né? Quem que era Asaf mesmo? Pesquisem lá para mim também, né? Qual que era a importância de Asaf, que ele era ali, qual que era a importância dele, o papel dele ali, quando a gente resgata a história bíblica aí, tá? Me falem também qual que é a importância de Asaf, quem que foi Asaf, tá? Então era uma época ali muito gloriosa, né? E jamais foi esquecida pelo povo, tá? Era então uma referência viva para a atualidade e aquela era uma referência que era para ser lembrada também para as próximas gerações, tá? Então quando a gente fala desses personagens, nós estamos relembrando lá de um passado, trazendo eles para o presente, mas que também que eles fossem referência para as gerações vindouras. Tá? O capítulo 13, a gente só precisa entender algo que aconteceu entre o capítulo 12 e o capítulo 13. Tá bom? Entre o capítulo 12 e o capítulo 13, né, muitas vezes a gente está lendo o capítulo 12, assim, a gente lê o capítulo 13, a gente lê um livro inteiro, igual nós estamos lendo agora, e muitas vezes a gente acaba se esquecendo de falar, olha, isso aqui não aconteceu do dia para a noite. Eu não estou lendo um fato aqui que aconteceu um dia, 2, tá? Olha, quando a gente começa a ler as histórias lá dos muros, que a gente vê lá Tobias, Sambalate, uma, duas, e Neemias ali mantendo foco, trabalhando. No final nós vimos que nessa brincadeira se desprenderam 52 dias. Então, quando a gente está lendo aqueles capítulos tratando dos muros, nós não estamos falando em semanas, nós estamos falando em 52 dias. Tá bom? Então aqui é a mesma coisa. Entre o capítulo 12 e o capítulo 13, tá, nós temos um acontecimento. Que acontecimento foi esse? Foi o período em que Neemias retornou para a Pérsia. Tá? E aí ele descobriu alguns itens ali, né, que não estava muito legais. Né? Quais que eram os problemas ali que ele acabou
encontrando, que ele acabou descobrindo, né, entre esse período aí que ele retornou para a Pérsia e depois volta o foco no capítulo 13. E, infelizmente ele percebeu isso aqui, ó, o povo mais uma vez tropeçando. Tá? Então é isso que ele percebeu. Algumas coisas saíram do local, algumas coisas estavam em não conformidade, porque o povo havia se tropeçado, o povo havia se desviado de alguns preceitos. Tá? Esses preceitos nós vamos ver aqui ao longo do capítulo 13. Tá? Então, qual é o foco do capítulo final de Neemias? Quais são os temas que vão ser abordados? Nós vamos falar dos estrangeiros, nós vamos voltar a falar no templo, nos levitas, vamos voltar ao assunto da lei, que é a questão do sábado, e de casamentos, tá bom? Então, a primeira parte ali que nós vemos ali que não estava legal, que a figurinha lá do tropeço, tá? Estava relacionado com a questão dos estrangeiros. Tá? Lá no capítulo 9, nós vemos lá que houve, né, a separação ali da geração de Israel dos estrangeiros, dos estranhos. Todos. Aí a figurinha ali, né, esse meme aí, mais ou menos, né? Porque aqui nós estamos vendo agora que os judeus, mais uma vez, tá? Eles permitiram o quê? Permitiram que estrangeiros fossem inseridos dentro da sua congregação, tá? Então, o relacionamento entre judeu e não judeu naquela comunidade, na Terra Prometida, enfim, em Judá, ali em Jerusalém, era uma violação ao mandamento divino. Não poderia. Tá? Então havia diversas recomendações, diversas vezes que o povo foi lá e, né, vacilou nesse costume aí, e mais uma vez eles cometeram esse deslize, né? Deixaram então se relacionar ali com pessoas que não eram de dentro da comunidade, tá bom? Problema, nós sabemos, né, quais são os problemas que envolvem isso aí, mas muitas vezes ali dentro quando nós estamos igual agora aqui, né, meditando num contexto ali, numa passagem que aconteceu, acaba sendo um tema muito presente para os nossos dias, tá? O que diz em 1 Coríntios 15:33? Vou ler para vocês. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Era isso. É algo que eles vivenciaram lá no passado, era isso que estava acontecendo. Esse versículo, embora escrito muito depois, é uma realidade aplicável lá para eles, a experiência deles. A frase aqui do versículo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios acaba sendo um tema muito atual para os nossos dias. Tá? As más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Então, esse era o problema, a mistura. Tá? E aí, o que nós, continuando, né, nessa história, nesses deslizes, na figurinha do tropeço, tá? Aparece então a figura de Eliasibe. Quem que era Eliasibe? Era o sumo sacerdote. E quem que era Tobias? Tobias é uma figura que a gente conhece. Era um dos opositores. Lembra? Quem que era o amiguinho aqui de Tobias? Sanbalate, certo? Sanbalate. E o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que uma expressão que o povo usa muito, né?
comunado, né? Acho que Alexandrina usa essa expressão. Estão falando que aqui, ó, que Eliasibe estava em parceria aqui com Tobias. Né? Tem até a figurinha do meme aqui. Como é que é? É isso mesmo. Esse aqui, ó, que era um inimigo, que estava naquele processo lá de barrar a construção, que torrando a paciência de Neemias, do povo de Deus, esse mesmo, tá bom? Esse mesmo, tá? Agora ele estava no templo. Tá? Então, Tobias, ele é essa figura que eu acabei de falar. Eliasibe, não sei por qual motivo, ele permitiu que Tobias se instalasse na câmara do templo, tá? Naquele local onde nós estudamos que foi utilizado para guardar grãos e outros produtos, tá? E aí, Tobias agora estava com carta branca para ficar naquele local. O sacerdote permitiu, concedeu esse privilégio para ele, né? E aí, obviamente, ele, inserido dentro da câmara, ele tinha acesso a vários cômodos do templo, tá? Então, quando Neemias volta, né, dessa viagem que aconteceu entre os capítulos 12 e 13, ele começa então a colocar a ordem na casinha, tá? Então, o que ele faz? Ele começa a tirar todos os móveis ali que Tobias tinha colocado nessa câmara, né? Tinha feito da câmara o quê? A casa dele, tá? Então agora o que Neemias, quando vê essa situação, fala, não, tá tudo errado isso aqui. Ó, tira tudo e preciso que esse local seja purificado. Tá? Então após, né, vamos falar assim, essa desinfecção, tá? Vamos falar assim, passou por um rito de purificação, se aspergiu sangue sobre a câmara, e ela voltou a ser um local, né? Vamos colocar aqui como um armazém, tá? Um armazém de grãos e outros itens que era o que era definido para ela, tá? Que tinha sido definido que aquele local seria isso, tá bom? Então, colocou para fora Tobias, que não consigo entender como o sacerdote permitiu que ele fosse lá, lembrando que ele era um opositor, alguém que trabalhou ali arduamente para impedir a obra do Senhor. Tá? Nos versículos 10 a 14, nós vamos falar a manutenção ali, né, dos levitas. Tá? O texto nos usa uma terminologia de contender, né? Fala que Neemias ali ele contendeu, tá? Então o termo contender nós vamos ver muito presente ali quando nós estamos falando de profetas, quando o profeta está dirigido, né, a uma mensagem ali para parte de Deus, está representando ali um caso em favor do povo de Deus. Olha, então ele vai contender, né, a favor do povo, uma causa legal, tá? Então aqui Neemias ele estava agindo de uma maneira semelhante, né? Ele estava ali agindo por uma causa uma causa legítima. Qual que era essa causa, tá? Era em torno dos levitas, né? Que eles haviam saído de Jerusalém. Tá? Mas você pode me perguntar assim, mas saíram por qual motivo? Por qual motivo que eles não estavam lá? Pelo simples motivo de que o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então o povo agora estava deixando de cumprir os preceitos, e nessa de eles não cumprirem os preceitos, eles estavam passando dificuldades. Tá? Caiu o serviço, não tinha tanto, falou assim, não, a gente precisa voltar lá para os nossos locais porque é preciso sobreviver.
né? Então eles estavam desamparados, tá? Então nos versículos 12 e 13 fala então que todo Judá trouxe os dízimos, tá? Então agora Neemias chama atenção, né? Vamos consertar essa questão, e agora voltou-se à prática, tá? E aí as dádivas então agora não estavam sendo entregues pelo povo, né? O povo estava levando, estava cumprindo a sua parte, tá? E agora Neemias, o que ele faz? Ele separa homens para que fossem fizessem uma distribuição justa, né, dessa guarda, dessa distribuição aí dos tesouros, enfim, dos suprimentos ali que seriam que teriam essa destinação, tá? Uma coisa que nos chama a atenção é que as orações, em geral, elas são oferecidas ao Senhor, tá? Antes ou depois de um acontecimento, tá? O que chama a atenção aqui na oração de Neemias é que ele fala assim, é como se ele falasse: Senhor, lembra-te de mim, porque todas as coisas que eu estou fazendo, né, é para que seja feito a tua vontade, é para que se cumpra a tua lei, tá? Então, em contrapartida, atenta, né, para me preserva, me guarde, né? Era essa a ideia ali da oração final dele. Tá? Outro item que nós vimos, que naquela relaçãozinha que a gente começou o slide lá nos capítulos 12 e 13, que estava a desejar, era a questão da guarda do sábado. Foi um ponto ali que Neemias precisou trabalhar em cima dessa questão. Tá? Qual que era o problema? Os judeus estavam lá, nesse dia, considerado sagrado, eles estavam fazendo transações comerciais. Tá? Estavam trabalhando, estavam comprando, estavam vendendo mantimentos. Tá? Os tírios, né, que eram outros cidadãos ali, né, eles entraram no, vamos falar assim, no embalo. Estavam levando peixes, estavam levando outras mercadorias para comercializar lá em Judá e Jerusalém. Afinal, estava todo mundo fazendo, né? E aí também, vamos lá, vamos ganhar o nosso dinheirinho, vamos vender os nossos produtos também, tá? E no Antigo Testamento, né, a questão do sábado era um preceito da lei, tá? Então ela tinha que ser observada, tá? Estava na lei, tá? Ah, não estou guardando o sábado, consequentemente estou violando a lei, tá? Além de ser algo da lei, se a gente voltar um pouquinho, né, no capítulo 10, o povo tinha jurado. O povo tinha jurado que obedeceria os preceitos do Senhor, guardaria o sábado, mas não estavam fazendo isso. Tá? Então, o que Neemias fez? Falou, ó, a regra agora, sabe qual que é? O seguinte, as portas vão ser fechadas na sexta-feira à noite. As portas só serão abertas no sábado à noite. Detalhe, estou colocando meus servos pessoais como guardas. Tá bom? Então é o seguinte, não existe a possibilidade de ter negociações no sábado. Uma, porque a cidade, as portas elas estarão fechadas na sexta-feira à noite. Ah, vamos então comercializar no sábado à tarde. Você não vai conseguir, as portas vão ser abertas no sábado à noite. Tá? Então, tirou qualquer estratégia que se houvesse então essa comercialização no sábado. Tá? Não vai quebrar o preceito. Tá? Interessante que esses negociantes, né, provavelmente esses tírios, eles
insistiram que, gente, vamos ficar aqui do lado de fora, tá? Logo, logo eles vão abrir, não tem como eles ficarem, né, enrolando aí para não abrir, para fechar, não. Logo, logo vai ter de novo, aí vão abrir, então vamos esperar aqui. Neemias, descobrindo isso, foi lá e avisou para eles que falou assim, olha, se vocês insistirem em permanecerem aí do lado de fora no sábado, eu mesmo vou aí tomar as providências contra vocês, tá? E quando a gente viu ali no Antigo Testamento, né, nos livros, na parte de união, né, nós vimos que muitas vezes ali a gente vê muito essa expressão, né? Um só homem. É como se muitas vezes a nação ali ela se reunisse como se fosse uma só. Né? E ali ia com convicção, com força, em prol de uma determinada causa, de uma ação. Tá? E ali os homens, eles não pensaram duas vezes. Falaram, rapaz, tá falando sério, ele vai vir para cima da gente e vai atacar, então vamos embora, vamos esquecer isso aqui. Tá? Então eles partiram, né? Fugiram, enfim. Nos versículos 23 a 29, nos fala novamente de um grande problema que nós vimos durante toda a história do povo de Israel, que era o tal dos casamentos mistos. Tá? Domingo, né, eu ministrei, comentei um exemplo claro, né, de um rei que nós vimos lá que o casamento misto dele com Jezabel era um exemplo claro do problema da mistura. Tá? Jezabel era uma adoradora de Baal. E de Aserá. E aí o que aconteceu? Acaba indo por esse lado aqui. Esquecendo, né? Deixando de lado a adoração a Deus. Acaba nomeando como Baal o Deus da nação israelita. O que Neemias encontra agora nesse problema, que era o casamento misto, que quando nós vimos lá em Esdras, no finalzinho de Esdras, foi uma das coisas que, né, foi atacada. Até nós vimos que a lei até era mais severa, que era punição de morte. Né? Houve uma flexibilidade naquela ocasião que falou, olha, manda embora mulheres e inclusive filhos. Tá? Então, digamos que teve até uma flexibilidade na lei, não foi ao pé da lei ali que mandava que, né, esse aí deveria ser morto. Tá? Então lá atrás havia sido um pacto, depois o povo fez de novo esse pacto no capítulo 10, tá? Mas o que Neemias contemplou? Ele contemplou que a questão dos casamentos ela ainda era um fato presente na comunidade e o pior, os filhos que estavam nascendo desses relacionamentos, eles não sabiam, não tinham contato com a língua hebraica. Estava se quebrando a tradição, tá? Então, qual que era o problema que isso trazia? Estou falando que alguém lá não sabia o hebraico, filho de um judeu com uma estrangeira, não estava mais praticando o idioma nativo ali da comunidade judaica. Tá? Qual que era o principal problema? Se eu não sei o idioma nativo, nesse caso da lei, como que eu vou observar os mandamentos na minha casa e posteriormente lá no templo? Tá? Então, qual que era a realidade, vamos dizer assim, cruel? Era essa. Os novos descendentes estavam
nascendo sem conhecimento ao Deus vivo e sem nenhuma prática de adoração. Tá? E aí o que nós vemos? Né, aquela expressãozinha que podia até colocar uma figura aqui. Paciência tem limite. Foi o que aconteceu aqui com Neemias. Ele agora confronta de forma direta. E se vocês leram esse texto aqui, vocês vão ver aqui de certa forma brutal. Tá? Então a Bíblia nos fala que o quê? Contendi com eles e os amaldiçoei, e alguns deles espanquei até arranquei os cabelos. Imagina a revolta que Neemias estava diante daquele fato. Não era algo que tinha, vamos falar assim, um pecado novo. Era algo que o povo já tinha errado lá no passado. Uma, duas. O povo tinha se comprometido uma, duas vezes lá no passado. E agora, de novo, estavam lá e cometendo a mesma coisa. Tá? Então, eu olho aqui para esse texto e eu vejo Neemias nada mais, nada menos que simplesmente inconformado com a situação. E aí dando ordem em cima de todo mundo, indo lá e colocando ordem na casa. E a Bíblia nos fala então que Neemias ele fez agora que o povo que jurasse, queria cumprir a vontade do Senhor e a cumprir ali os mandamentos. Tá? E por que ele está fazendo isso? Simplesmente porque ele não queria que o povo experimentasse um novo desastre. Tá? E aí, bastante interessante, né? A gente já citou lá de Asaf, citamos Davi, e olha quem agora Neemias ele traz à memória aqui. Ele cita Salomão. Ele fala, gente, relembre a história de Salomão. É um rei muito grande ali na história da comunidade israelita, destacado pela sua grandeza, riqueza, de certo modo também o amor de Deus para com ele. Mas ele ali teve um grande problema de ter casado com 300 mulheres, uma infinidade de mulheres estrangeiras, e aí sucumbiu para a ruína dele. Tá? Então era como Neemias falou, gente, falta de exemplo não falta para a gente. E ainda nós estamos ainda caindo nessa mesma questão. Nós estamos fazendo essa mesma transgressão diante da lei do Senhor. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu lá no tempo de Esdras. Mais para trás. Olha o que aconteceu lá com o rei Salomão. E nós estamos aqui cometendo as mesmas coisas. Né? Então, por isso que ele fez o povo jurar ali. Tá? Outra história que nos chama a atenção assim muito muito grande, de certa forma, né, até assustadora, incompreensível, é Neemias, né, numa expressão popular, colocando para correr o neto do sumo sacerdote Eliasibe, aquele mesmo, né, sacerdote aqui que, né, tinha se, vamos falar lá novamente, estava comunado com Tobias, né? E agora o que aconteceu com esse neto do sacerdote? Ok, a história se repete. Ele tinha casado com a filha de Sambalate. Lembra que a gente falou? Que esse aqui e esse aqui eram os dois oponentes ali, grandes oponentes da construção do muro. Tá?
Parece absurdo, mas não é. É o que estava acontecendo. Tá? Então, Sanbalat, ele era governador de Samaria, um grande inimigo do povo judeu. Então, você está falando que o neto do sacerdote casou-se com a filha de Sanbalat? Não, isso aqui vocês estão de brincadeira. Casou com o inimigo, é isso mesmo? Né? Então, ali comprometia toda a questão da pureza do sacerdote. Então, Neemias ali, aqui ele foi mais radical. Falou, gente, esse aqui tem que ser expulso da comunidade. Porque o que ele fez é um absurdo, né? É uma afronta, é uma ofensa, né? Uma grande ofensa. Então, né? E aí, novamente, né? Dado essa limpeza, como que eu posso falar? Esta forma, não agressiva, mas muito forte, muito veemente, né? Ele fala, Senhor, lembra, né, daqueles que desonraram o sacerdócio, né? Porque não acredito que chegamos a esse ponto, mas chegamos, Senhor. Lembra-te desses que fizeram questão de transgredir a tua palavra de uma forma assim assustadora. Nos nossos dias é como se ele estivesse fazendo esse tipo de oração, tá? E aí então, nos versículos finais, finaliza, né, a história do livro de Neemias. Neemias, ele falando, olha, assim eu limpei todos os estranhos. Tá? Então, o nosso personagem, ele tem um destaque muito grande pelo seu testemunho, tá? Particularmente nesse episódio aqui, em fazer a justiça, fazer o que era certo, na questão do sacerdote, envolvendo os levitas, envolvendo a questão das ofertas, os serviços, né? Então, o capítulo final, o versículo final de Neemias, né? Nessa oração dele, Senhor, lembra-te de mim para o bem, tá? Essas palavras de Neemias, elas nada mais são do que como eu coloquei aqui, uma inspiração de fé. Uma inspiração de fé no sentido de falar, vamos imaginar que podia ser já aqui o final da carreira dele. Ele estava se orgulhando do que ele tinha feito para a comunidade, para que aquela comunidade persistisse no seu futuro, que ela fosse uma referência de observância à lei do Senhor. Porque naquele exato momento, na atualidade, trazendo para o nosso cotidiano, porque nos nossos dias nós estamos promovendo uma reforma, nós estamos promovendo uma limpeza, nós estamos promovendo diversas ações para colocar tudo no seu devido lugar. Aquilo que está em desacordo com a palavra do Senhor vai ser tirado para fora. Vai ser colocado para fora da casa do Senhor. Porque nós não podemos deixar dessa maneira que está ficando. Era isso que Neemias estava fazendo, que a gente pode trazer como uma lição para os nossos dias. Né? E aí, então vamos pensar que era no final do auge da trajetória dele ali. Então essa oração soa como, olha, eu combati o bom combate. Fui lá, fiz tudo o que era necessário para que todas as coisas ficassem no devido lugar. Quando saíram do trilho, quando começaram a transgredir, desagradar ao Senhor, eu fui lá e coloquei as coisas no seu devido lugar. Tá? Fui lá, batalhei, confrontei. É isso que o texto deixa muito claro nesse capítulo 13. Tá? Então, pela graça que o Senhor nos concede, mesmo num período turbulento, mesmo, né, vamos falar assim, num período de certa adversidade, num período que nós nunca imaginaríamos que passaríamos, tá? O Senhor nos concedeu o privilégio
de nós estudarmos mais um livro, né? O livro de Neemias. Ainda faltam muitos outros livros para a gente terminar os nossos estudos, mas particularmente cada livro ele tem a sua essência, ele tem a sua importância, né? E nós, né, como citei para vocês, já levei essa Bíblia aqui, a arqueológica, para vocês lá na igreja lá. Não, essa aqui acho que eu não levei para vocês, estou confundindo com a cronológica. Nós vimos que Neemias, na história do Antigo Testamento, ele é um dos livros ali que termina a história do Antigo Testamento, né? Vai ser uma das últimas referências que nós que teremos seguidos de Malaquias nos próximos 400 anos de silêncio que vai ter até a chegada ali do Novo Testamento, da figura dos que anunciam, né, a vinda do Messias, a chegada do Messias, né? Então, é um livro muito importante, tá? Que nós estudamos, tenho certeza de grande inspiração para as nossas vidas, e eu sou muito grato a Deus que mesmo nesse período, né, Ele nos deu a honra de nós chegarmos até a conclusão de mais um livro que eu considero muito importante, né, não desmerecendo nenhum livro, mas um livro que tem uma importância muito grande para o antigamente, né? E aí, como outra lição de casa, eu peço que vocês pesquisem sobre a festa de Hanukkah, tá bom? Pesquisem isso aí que é bastante interessante aí, tem uma certa relação do que nós estudamos aí em Neemias, tá bom? Eu peço, né, como uma lição adicional, embora vocês não vão me mandar, né, para pontuar lá no WhatsApp, que vocês reflitam, né, todas as histórias. Se alguém aí por acaso perdeu algum capítulo, deixou de estudar algum capítulo, dá uma lida lá nos capítulos de novo, né? Pensem o que vocês responderiam quando a gente tiver o nosso compartilhar, quando a gente estiver lá de novo nas nossas aulas presenciais, e vamos falar assim, umas dinâmicas que eu mais gosto, que é quando cada um tem a oportunidade de falar de como o livro chamou a atenção, né? Como o livro ali ele foi motivador, foi inspirador, como uma determinada história te chamou a atenção, como a forma que Deus trabalhou numa situação ali foi uma injeção de ânimo para você, né? Então eu peço que vocês resgatem, relembrem aí tudo que nós estudamos, guardem para vocês, que quando a gente voltar nas aulas presenciais, possivelmente nós teremos uma dinâmica aí cada um vai falar um pouquinho aí do que o livro de Neemias foi importante aí para cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Próxima aula nós começamos um novo livro para a honra e pela glória de Deus. Nós já estaremos no livro de Esther, né? Que nós vamos ver que é uma história que nós vimos que ela ocorre ali numa lacuna, né? Que existe ali no meio desses livros que nós estudamos. Tá? Então a história de Esther ela está dentro desse contexto aí de Esdras, né? Que nós estudamos aí, Esdras, Neemias, tá? Então é uma continuidade, né? Um período ali que nós vamos estudar de um trechinho que aconteceu entre o livro ali de Esdras, amém? Fiquem com Deus, uma ótima semana, vocês têm 15 dias aí para me entregar essas lições aí dessas duas aulas finais. Deus abençoe a todos.